Antes de tudo, deixa eu fazer uma pergunta. Você trabalha? Você já parou para pensar como é que seria se amanhã ou depois você acabasse perdendo seu emprego e a sua única fonte de renda até então? Vamos supor que você está lá fazendo tudo certinho, só que aí a empresa decide que não precisa mais de você. E aí, como é que você vai pagar a sua conta de energia, a sua conta de água, a sua conta de internet, por exemplo? Ou então, vamos supor que mesmo você tendo um emprego bonitinho ali, que vai te pagar um salário todo mês, aconteça alguma coisa ruim com você ou com alguém da sua família, e essa pessoa precise passar por algum processo cirúrgico urgente. Como é que você vai pagar por isso? Tem muita gente que acaba não prestando atenção nesse tipo de possibilidade e acaba gastando tudo que tem porque vive naquela de amanhã eu posso não estar vivo. Só que infelizmente ou felizmente, a possibilidade de você estar vivo amanhã é muito maior do que a de não estar. E a gente tem que lembrar sempre daquela frase: imprevistos são previstos, porque a gente sabe que eles vão acontecer, só não sabe quando e nem com o quê. E é por isso que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a reserva de emergência. Muita gente já deve ter ouvido esse termo por aí na internet ou até na TV, depende do que você assiste. Só que a maioria das pessoas ainda não sabe como formar uma reserva de emergência e não sabe nem sequer o porquê de ter uma. Só que a maioria das pessoas ou não sabe como formar uma reserva de emergência ou não tem na cabeça ainda a importância de ter uma e acaba negligenciando essa parte e simplesmente deixando para lá como se não fosse importante. Só que, igual os exemplos que eu citei no começo do vídeo, pode ser que você não precise de uma reserva de emergência hoje, amanhã, depois, daqui a 2 anos, mas uma hora vai acabar acontecendo alguma coisa que você vai precisar de dinheiro rápido, e se você não tiver uma reserva de emergência, você provavelmente não vai ter como arcar com o que precisa. Mas vamos lá. O que seria essa reserva de emergência em si? É meio que um consenso entre os educadores financeiros e a galera do mundo dos investimentos. É ideal que você tenha o valor de 6 a 12 meses do seu custo de vida mensal. Ou seja, sabe aquelas contas fixas que você paga todo mês? Internet, água, energia, escola de seus filhos, plano de saúde, babá, todos esses tipos de coisas. Se são contas que você sabe que teve que pagar esse mês, vai ter que pagar no próximo, e no próximo, e no próximo, e no próximo, essas são suas contas fixas. E aí você pega o valor de todas essas contas, multiplica por 6 ou por 12, e você vai ter ali o valor mínimo ideal da sua reserva de emergência. Mas aí você deve estar se perguntando, mas por que 6 ou 12? A explicação é que se você tem um emprego de carteira assinada, que te dá ali uma certa estabilidade, mesmo que não 100%, você consegue se virar em alguma emergência tendo 6 vezes o seu custo de vida mensal. Agora, se você for um empresário de pequeno porte, um autônomo, um MEI, ou até algum emprego informal, o ideal é que você tenha 12 vezes o seu custo de vida mensal como reserva de emergência. Porque pode ser que em um mês você receba muito, no outro mês você receba quase nada, ou até tenha que fechar o seu estabelecimento por alguma pandemia que apareça por aí. E aí, agora que vocês têm em mente o valor da sua reserva de emergência, vamos saber aonde que dá para colocar esse dinheiro. Primeiro, dá para pôr o valor da reserva de emergência em bolsa de valores? Ações, BDRs, FIIs? Não. Porque não faz sentido que você deixe seu dinheiro em um lugar que possa render muito, mas que quando você precisar dele, ele pode estar no negativo. Ou então, vamos supor que você precisa do dinheiro para hoje e você só pode sacar ele daqui a 2, 10 dias. Então, os investimentos mais recomendados para você deixar sua reserva de emergência são o famoso Tesouro Selic, que eu já falei várias e várias vezes, e você já deve ter ouvido em outros lugares também. Além do Tesouro Selic, tem também os CDBs de liquidez imediata, tem também os fundos DI, que são fundos de investimento de renda fixa, e tem também as contas bancárias remuneradas, que você pode deixar o seu dinheiro lá parado enquanto ele rende um pouquinho todo dia. Útil. Desses quatro que eu falei, os mais famosos quando a gente fala em reserva de emergência são sem dúvida o Tesouro Selic e os CDBs. Só que eu não aconselho deixar só em algum deles. Porque, por exemplo, se você deixa o seu dinheiro no Tesouro Selic, a liquidez que você vai ter é o que se chama de D mais 1, que significa que se hoje for um dia útil e você pedir o resgate do seu dinheiro hoje,
Ele só vai cair na sua conta contando a partir de hoje mais um dia útil. D do próprio dia, mais um, ou seja, só amanhã. E caso a sua emergência seja na hora, você não vai ter dinheiro para arcar com ela. Por isso, eu indico que você deixe pelo menos uma parte em Tesouro Selic, que é um investimento muito bom, um dos mais seguros do país, e a outra parte em alguma conta remunerada. Por exemplo, Nubank, PicPay, 99Pay. Tem várias contas aí possíveis que você pode olhar para deixar o seu dinheiro. Que aí, quando você precisar de uma parte que seja imediata, na mesma hora você consegue entrar em uma dessas contas e fazer um Pix. Problema resolvido. Só para vocês terem em mente o que é cada um dessas coisas, cada um desses investimentos. O Tesouro Selic, ele é um título do Tesouro Direto, um programa do Tesouro Nacional, um programa governamental, que quando você compra esse título, você basicamente está emprestando seu dinheiro para o governo usar no que ele precisar, e aí depois de um tempo ele vai te devolver esse dinheiro com juros. Já os CDBs são certificados de depósito bancário. Eles são muito parecidos com o Tesouro Selic, só que ao invés de emprestar seu dinheiro para o governo, você vai estar emprestando para os bancos. E depois de um tempo ele também vai te devolver seu dinheiro com juros, claro. Já os fundos DI são fundos de investimento focados em renda fixa. São fundos geridos por profissionais que vão buscar ali investimentos bons em renda fixa para deixar o seu dinheiro alocado. Eles vão formar uma carteira com os melhores investimentos que eles acharem em renda fixa e você comprando uma cota desse fundo, você vai estar investindo em renda fixa com um resgate legal, com uma segurança boa para quando você precisar do dinheiro de volta. Já as contas bancárias remuneradas são simplesmente aquelas contas correntes, normalmente de bancos digitais, igual eu dei os exemplos do Nubank e do PicPay. São contas que só de você deixar o seu dinheiro lá, ele já vai estar rendendo um pouquinho todo dia, porque elas acompanham o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, uma taxa que acompanha a Selic, lá do Tesouro Selic. Então, se essas contas te derem uma rentabilidade de 100% do CDI, que é o que normalmente é encontrado por aí, seu dinheiro vai estar rendendo quase a mesma coisa que o Tesouro Selic, porque o CDI acompanha a Selic, mas fica um pouquinho abaixo, e vai estar com a liquidez melhor do que no Tesouro Selic, porque você vai conseguir tirar o dinheiro na hora que você quiser, fazendo um Pix, uma TED, tanto faz. Mas também é possível achar contas que sejam atreladas ao CDI, mas que rendam mais do que a Selic. Porque já teve uma época que o PicPay oferecia rentabilidade de 200% do CDI, o 99Pay também, e por aí vai. Só que hoje em dia já abaixou um pouco. No mais, é isso aí. É muito importante que vocês tenham dinheiro na sua reserva de emergência antes de começar a fazer qualquer investimento, porque você nunca sabe quando você vai precisar desse dinheiro. Ninguém em sã consciência vai recomendar que vocês façam algum investimento sem ter essa garantia antes. Porque você não vai conseguir ficar tranquilo vendo seu dinheiro oscilar na bolsa de valores sem ter uma garantia ali que as suas contas vão estar pagas no mês que vem ou no outro, caso aconteça algum imprevisto. Me fala aqui nos comentários o que você achou do vídeo, se você achou interessante, se já tem sua reserva de emergência ou ainda está formando. Eu sou o Jackson Ferreira e essa é a Captação Invest.